Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. No site você também tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada assunto da Escola Bíblica Dominical. Sabe aquelas canções que são indicadas para serem cantadas durante a aula da Escola Bíblica Dominical? Nós temos também lá no nosso site tanto a música quanto a letra. Também nós temos no nosso site os slides desta lição que você pode baixar no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, enfim. Desfrute da palavra de Deus e seja bem-vindo para este assunto maravilhoso que nós vamos estudar agora. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2020. O tema desse trimestre, a raça humana, origem, queda e redenção. A lição dessa semana é a lição de número 11, o homem do pecado. Neste assunto, nós vamos conhecer um pouco sobre o que é o pecado. Quem é o homem do pecado? Quais as ações do homem do pecado no final dos tempos? E também o destino final do homem do pecado. Acompanhe-nos durante essa aula e eu creio que ao término desta aula, tanto eu quanto você vamos com certeza sairmos mais conscientizados do que é, quem é, para onde vai, o destino final do homem do pecado. Nós temos aqui uma introdução que nós vamos fazer. O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. A transgressão da lei de Deus é toda a prática contrária ao caráter de Deus. O homem peca tanto a não fazer o que agrada a Deus, quanto a fazer aquilo que desagrada a Deus. Algumas palavras hebraicas, elas definem o que é o pecado. Por exemplo, chatá significa desviar do caminho, errar o alvo. Avon significa falta de integridade, desonestidade, iniquidade. Pechá transmite a ideia de rebelião contra uma autoridade. Ainda rachá, que significa maldade, implicando sempre o sentido de culpa moral. E acham, que significa culpa. E taá significa andar errado. São palavras hebraicas que definem o pecado. No grego, a palavra armatia é a mais apropriada para definir o pecado no Novo Testamento. Então esses termos, tanto as palavras hebraicas quanto as palavras gregas que definem o pecado, esses termos são aplicam-se à ideia do mal. Geralmente são traduzidos por essas palavras que revelam o pecado como culpa, maldade, depravação, perversidade, iniquidade, injustiça, desobediência, rebelião, impiedade, prostituição, imoralidade e outras. Agora, quem é o homem do pecado? O anticristo será o maior líder de toda a história a personificar o diabo.
será o portador de faculdades sobrenaturais. O anticristo dominará a oratória, exporá com sutileza sua sabedoria e intelectualidade, será um grande estrategista. O anticristo liderará com sabedoria jamais vista em um homem. O carisma, a popularidade fará parte do dia a dia do anticristo. Ninguém resistirá à sua personalidade. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, a Bíblia chama o anticristo de homem do pecado, filho da perdição, iníquo. Em Daniel capítulo 7, o versículo 11, Apocalipse 13, o anticristo é a besta. Isaías, no capítulo 11, o versículo 4, chama ele de ímpio. Em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, ele é o príncipe que há de vir. Daniel capítulo 7 ainda o chama de chifre pequeno. Miqueias capítulo 5, versículo 5, chama de assírio. A grande tribulação, ela está relacionada com o anticristo. A terra estará sob o seu total controle e os homens estarão sujeitos às suas normas e subordinações. O poder do anticristo controlará o mundo na área da política, na área econômica, na área religiosa, e também o Império Romano nesta época será restaurado. O homem do pecado procurará imitar a Deus em todos os aspectos, enquanto a Trindade Divina trabalha para salvar almas. A Trindade satânica trabalha para levar essas almas à perdição eterna. O anticristo também é chamado o dragão. O dragão é o próprio diabo que imitará a Deus, conforme Apocalipse 13, versículos de 1 a 3. O anticristo, ele é a besta que subiu do mar. O mar significa as nações. O anticristo, a besta, conforme Isaías 17, capítulo 12, o versículo 13, que diz assim, e também Apocalipse 17, 5. Isaías vai dizer: ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreende-las e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como a bola diante do tufão. O dragão, o próprio diabo, imitará Deus. Apocalipse 13, de 1 a 3, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar. Que João está dizendo, está vendo, está recebendo uma revelação, está dizendo: e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Também o anticristo terá na sua companhia o falso profeta. A segunda besta subiu da terra e imitará o Espírito Santo. Portanto, o falso profeta, ele imitará o Espírito Santo. O falso profeta será secretário particular do anticristo. Na figura da segunda besta terá 2 chifres, poder político e poder religioso. Terá também o falso profeta a figura de um cordeiro, terá um aspecto de docilidade e mansidão. Assim revelará a personalidade do dragão e o diabo.
Também o falso profeta operará sinais e milagres, conforme Apocalipse 13:13. Fará fogo descer do céu, assim como os profetas do Antigo Testamento fizeram. O falso profeta também edificará uma imagem da primeira besta, ou seja, ele vai edificar uma imagem do anticristo para que esta imagem venha a ser adorada pelos homens. O falso profeta dará espírito à imagem da besta para que fale, porém, esta imagem terá somente movimento e não vida, porque quem dá a vida é somente Deus, conforme a oração de Ana. Ela diz que Deus é quem dá a vida e quem a tira. Continuando, nós temos aqui o textuário da nossa lição. Fizemos uma introdução. O textual da nossa lição dizia: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos ver durante a lição que o iníquo será revelado, mas o Senhor desfará o iníquo com o assopro da sua boca. Ele será destruído, ele será aniquilado com o esplendor da vinda do Senhor. A verdade prática da nossa lição diz que o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. O homem do pecado será destruído pelo homem perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 15. E a introdução da nossa lição, que é comentada pelo pastor Claudionor de Andrade, nós temos então, no fim dos tempos, um homem será usado por Satanás. Este homem afrontará a Deus e também perseguirá Israel. Nós o chamamos de anticristo. A Bíblia o chama o homem do pecado e outros nomes. Não podemos, João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Portanto, nós estamos já vivendo a última hora. Não podemos ignorar a existência do diabo. Todo aquele que ignora a existência do diabo são destruídos sem perceberem. Precisamos conhecer as artimanhas do diabo. Precisamos conhecer a sua personalidade, o seu caráter, a sua missão. Precisamos conhecer também o seu destino final. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5 e o versículo de número 8, ele escreve dizendo: sede sábios, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então não vamos perder o ânimo de lutar nesta batalha contra o mal. Por quê? Mais poderoso é Jesus que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando Ezequias foi afrontado pelo rei da Síria, e o rei da Síria afrontou também a Deus, isto está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, versículos 7 e 8, Ezequias então convida o povo para uma assembleia, para uma reunião. Ele ajunta o povo e ele vai dar uma palavra de ânimo para o povo. E Ezequias então diz:
esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Lembra que lá Miqueias capítulo 5, versículo 5, ele é chamado de assírio? Por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o que aconteceu? O povo descansou nas palavras de Ezequias. O primeiro tópico da nossa lição fala do homem do pecado. Veja que Caim e Lameque, eles prefiguram o anticristo. Por quê? Porque eles se opuseram sistematicamente contra Deus, revelando em suas atitudes características de Satanás. Caim foi dominado pela inveja que levou a tirar a vida do seu irmão. A inveja foi um sentimento que destruiu este anjo de luz ainda no céu, quando ele desejou sentar no trono de Deus. O orgulho tomou conta da sua vida e ele então quis sentar-se no trono de Deus. Este sentimento fez com que Deus o expulsasse do céu, porque Deus não aceita pecado. Então, Caim foi dominado pela inveja. Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5 diz que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Lameque também tem características, as características de Satanás também estavam na vida de Lameque. Ele é visto como exemplo de adultério, poligamia, prostituição, desrespeito, desobediência, orgulho, imoralidade. Então, todas essas características, elas são influenciadas por Satanás na vida das pessoas para que pequem contra Deus e se distanciem cada dia mais do reino dos céus. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24 diz que disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um mancebo por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então aqui nós vemos vários pecados de Lameque. Outras características anticristãs nós encontramos em outros personagens na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Faraó, do livro de Êxodo, nós vemos que depois que José morreu, veio então um outro faraó. Esse outro faraó ficou amedrontado com o crescimento, com a multiplicação do povo judeu na terra. Amedrontado, desesperado com o crescimento do povo de Israel, ele projeta estratégias para que o povo de Israel não continuasse crescendo. Então, ele vai ter as suas estratégias que nós vamos ler ali naquele texto. Êxodo 1, 13 e 14, nós temos algumas delas. Por exemplo, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, ou seja, o trabalho forçado. O povo de Israel veio ser mais ainda escravizado no trabalho, para que eles para que as mulheres não viessem gerar mais filhos.
Então veja bem que isso são estratégias satânicas para a destruição do povo de Israel usada, e nós vemos essas características em Faraó, lá do Êxodo. Também nós vemos em Amã. Amã foi inimigo de Esther, que depois veio a ser também inimigo do povo de Israel. E Amã se orgulhou porque ele queria que todo o povo o adorasse, e Mardoqueu, tio de Esther, não o adorou. E ele passou a perseguir Mardoqueu e depois perseguir também o povo de Israel, porque ele queria a morte de Mardoqueu. Então nós vemos o orgulho, que é também o pecado de Satanás. E nós vemos também aqui essa perseguição a Israel, que também são atitudes satânicas para destruir o povo de Deus. Também nós vemos características em Herodes. Herodes, ele ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos abaixo. Nós vemos uma perseguição a Cristo. A perseguição a Cristo. Diz que então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então nós vemos essa perseguição, que também foi uma perseguição satânica. Depois do nascimento de Cristo, Satanás continuou a perseguição contra Jesus, o Cristo de Deus. Então o título principal do homem do pecado é anticristo, ou seja, ele é antes de Cristo, parecendo ser Cristo, mas não é Cristo. E João nos alertou na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Jesus chamou o anticristo de pai da mentira. Ele chamou o diabo, chamou o Satanás de pai da mentira. E todos aqueles que seguem as suas atitudes, seguem os seus exemplos, que fazem também as suas ações. Então veja que Jesus disse assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O apóstolo Paulo chamou de iníquo. Paulo diz assim, na sua segunda carta à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, concluindo aqui esse assunto, nós vemos aqui que o diabo era Lúcifer, que significa aquele que brilha, ou anjo de luz. Lúcifer passou a ser Satanás. Depois que ele foi expulso do céu, que ele caiu à terra, ele declarou perseguição contra as obras de Deus. Ele começou a ser adversário de Deus, perseguindo a obra de Deus, a criação de Deus. E uma das perseguições maiores é contra a obra-prima de Deus. Qual é a obra-prima de Deus? O homem. O homem é a obra-prima de Deus e é quem o diabo persegue dia a dia para destruir. Como Satanás já é derrotado, ele sabe o seu destino final, ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele sabe
que ele não tem mais jeito para ele, então ele quer levar mais pessoas, ele quer levar a criação de Deus para junto dele. Por isso, essa perseguição maior contra o homem. Hoje, Lúcifer, que se tornou Satanás, ele é o diabo, que significa mentiroso ou enganador. Além de ser adversário de Deus, ele usa as suas mentiras desde o jardim do Éden, quando ele começou a perseguir o homem. Veja que ele enganou Eva, que ele mentiu e que ele conseguiu, através da desobediência de Adão, ele conseguiu então impregnar o mundo com o pecado. Ou seja, Adão aceitando pecar juntamente com Eva, acabou contaminando todo mundo com o pecado e amaldiçoando a terra. O homem do pecado, que é o anticristo, ele é a evolução máxima do mal. Ele é a evolução maior de todo o mal que nós vemos acontecer pelo mundo afora. Um homem usado pelo diabo realizará prodígios e sinais. Como que um homem usado pelo diabo, ele vai realizar prodígios e sinais? O homem do pecado, ele aparecerá como o ungido do diabo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 e 10. A vinda desse perverso ou desse iníquo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Então o anticristo, na força satânica, realizará grandes sinais e prodígios que atrairá a humanidade com seus milagres ilusórios. A humanidade será e tem sido iludida pelos sinais de Satanás, mas na grande tribulação aqueles que aqui ficarem vão poder ver esses sinais em acontecer de uma forma plena. Então a humanidade será iludida pelos sinais de Satanás. Revendo o versículo 9 da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vemos assim: ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade. Todos aqueles que rejeitam o amor à verdade acabam por aceitar a injustiça de Satanás, porque não aceitam a verdade em sua vida, não aceitam a verdade que é Cristo em seus corações, que tem poder para salvar a sua alma. Todos os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a adorar o homem do pecado, o anticristo ou o diabo. Uma das cabeças, veja que está escrito em Apocalipse 13, 3 e 4. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo, depois dessa cura, ficou maravilhado e agora seguia a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Assim todo o povo dirá, após contemplar esta cura que acontecerá. De acordo com a palavra de Deus, anticristos eram falsos cristãos
que se haviam separado do grupo dos verdadeiros crentes. Eram mentirosos que afirmavam que Jesus não era o Messias. Veja o que João, na sua primeira carta, ele escreve no capítulo 2, versículos 22 e 23, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Aí ele diz assim: todo que nega o Filho também não tem o Pai. Ele diz: quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então é importante lembrarmos que o anticristo original é Satanás. Todos aqueles que o seguem, todos aqueles que praticam as suas obras, são os anticristos, que se opõem a Cristo. Então, o anticristo, aquele que se opõe a Cristo com a ajuda de diversos instrumentos humanos. Ou seja, o homem, quando ele rejeita Cristo, quando ele não aceita a verdade, ele está exposto para que na sua vida tomem então através da sua vida atitudes satânicas. Antes de o homem ter sido criado, Satanás já tentou destruir a Cristo, e desde então ele tem inspirado sem cessar toda a oposição contra Deus e seu Filho. Ele usa quem? Todo homem que não aceita a verdade. Todo homem que não aceita Cristo pode ser usado por Satanás para fazer também as suas obras. Jesus preveniu a igreja sobre o trabalho enganador dos falsos profetas, dos falsos cristos, que são inspirados por Satanás. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A igreja de Jesus conhece quem são os falsos profetas. A igreja de Jesus é precavida e sabe, conhece, porque tem o Espírito Santo na sua vida. Mateus 7, 21 a 23, Jesus dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Jesus continua dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Jesus disse assim: direi a eles abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Apartai-vos de mim, vós que faz as obras do diabo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, veja que Jesus já falava dos falsos profetas, aconselhou a igreja que viria esses falsos cristos, esses falsos profetas, vestidos de peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. O tópico de número 2 da nossa lição fala sobre a missão do homem do pecado. Satanás sabe que nunca derrotará a Deus, e é por isso que ele procura destruir as obras de Deus. Eu já disse, as primícias, a obra-prima da obra do Senhor, da criação de Deus, é o homem. Então o que ele faz? Primeiro, ele persegue o evangelho para que o evangelho não alcance os confins da terra. Ele persegue o evangelho para que o evangelho não alcance as pessoas, porque as pessoas são salvas quando ouvem o evangelho, quando ouvem a palavra da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 e 18, Paulo diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, ele diz, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto,
pelo que bem quisemos outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Paulo queria ir visitar mais vezes a igreja que estava em Tessalônica, mas ele sempre era impedido por Satanás de levar o evangelho em Tessalônica. O diabo também, ele opõe-se aos anjos. Veja que Daniel fez uma oração, aguardava esta oração, a resposta da sua oração. Por 21 dias ele esperava a resposta da sua oração, mas Satanás se opôs e não deixava que o anjo de Deus trouxesse a resposta a Daniel. E ele foi impedido na Pérsia. O anjo diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender-se e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E o anjo dizia: eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o demônio que está ali na Pérsia, o anjo do mal que está ali, se pôs de frente de mim 21 dias, e veio então um outro anjo chamado Miguel, e um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu fiquei ali. Mas agora estou aqui trazendo e trouxe a resposta da oração. Veja que Satanás se opõe também aos anjos. Ele quer destruir as obras do Senhor. Também Satanás se opõe a Israel. Israel é o povo da promessa de Deus. Satanás vem usando os seus anticristos com todos os seus recursos e esforços para destruir Israel, matando Israel de uma forma física, matando Israel, querendo matar Israel moralmente e matar Israel também espiritualmente. Veja que no genocídio causado por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, ele matou mais de 6.000 hebreus, e outras mortes. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus a fim de destruir os judeus. Mas na consumação dos séculos, todo israelita vivo será redimido, ou seja, todo remanescente de Israel vão ser redimidos e entrarão no milênio. A perseguição contra Jesus e a sua igreja. Jesus foi tentado por Satanás muitas vezes durante a sua missão terrena de 3 anos e meio na terra. Mas 3 vezes foram marcantes. Por exemplo, no deserto foi marcante. Ali Jesus venceu Satanás com a palavra, com a sua palavra ele venceu. Ele dizia: está escrito, Satanás, e venceu Satanás no deserto. No Getsêmani, Jesus venceu a sua carne com a oração. Ele orou e venceu a sua carne. Na cruz, Jesus foi tentado também, mas ele venceu, perdoando os pecadores. Então Jesus teve vitórias contra Satanás que lutava para destruí-lo. A igreja vem sofrendo perseguições desde a ressurreição de Cristo. Já no início, logo no primeiro século, nós vemos os imperadores romanos que mataram muitos cristãos. Então, essas perseguições, elas foram externas e continuam sendo até o dia de hoje. Quantos missionários não são mortos porque eles, por não rejeitar a Cristo, eles são mortos, matam eles porque eles recebem Cristo na sua vida, porque eles não negam a Jesus Cristo e por isso eles são mortos. Quantos missionários, quantas pessoas, quantos cristãos são mortos, mas a maioria estão sendo mortos não é fisicamente, estão sendo mortos internamente.
os seus sentimentos estão sendo mortos por Satanás, os seus sonhos estão sendo mortos por Satanás, a sua vida espiritual está sendo morta. Satanás está matando crentes espiritualmente, está matando pessoas emocionalmente, está matando pessoas, estão matando sonhos, está matando vidas. Nos dias atuais, essas perseguições, elas não são tanto mais externas, porque elas são mais internas. Em breve, a igreja será glorificada e Satanás com suas hostes serão lançados no lago de fogo. O que nós devemos fazer como igreja de Jesus? Nós devemos permanecer em oração e vigilância. Satanás será destruído para sempre. O apóstolo Paulo aconselhou a igreja que estava em Corinto. Capítulo 16, o versículo 13, ele disse: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A igreja de Tessalônica, Paulo também aconselhou, dizendo: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E ainda ele diz no versículo 17: orai sem cessar. É a forma de nós vencermos a obra do mal. É como nós devemos vencer, é através da oração, é através da vigilância, é através do jejum, é que nós conseguimos vencer todas as hostes do mal. Satanás será destruído para sempre. Devemos nos consolar com as palavras, com as promessas e com a palavra e com as promessas do Senhor. Os discípulos ficaram desconsolados, ficaram tristes, ficaram desanimados quando Jesus disse que ia para o céu, que ia para perto do Pai. E Jesus então aconselhou os discípulos, e com essas palavras nós também somos consolados. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E ele continua dizendo: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, o versículo 20, ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. João, quando teve a visão do Apocalipse, do capítulo 20, versículo de 1 a 10, ele descreve a destruição de Satanás. Ele disse assim na sua visão: e vi descer do céu um anjo. E ele diz que este anjo tinha a chave do abismo, tinha também uma cadeia, ou seja, tinha algemas na mão. João ainda viu o anjo que prendeu o dragão, ou seja, ele prendeu Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo, e ele amarrou-o por 1000 anos. João continua vendo, ele diz assim: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, ou seja, Satanás vai ser amarrado, Satanás vai ser preso por 1000 anos, e 1000 anos então o Senhor Jesus governará nesta terra, chamamos de o reino de paz, o milênio, o reinado de paz de Cristo. Lançou no abismo e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois, Satanás será solto por um pouco de tempo. Nesse pouco de tempo, João viu aqui, vi tronos, e assentaram-se sobre ele, foi-lhes dado o poder de julgar. Então João viu tronos ali, e pessoas julgando os demônios, julgando Satanás, e vi as almas daqueles que foram degolados
João também viu almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. João vê aqui com certeza aqueles que serão salvos na grande tribulação. E esses que serão salvos na grande tribulação não adorarão a besta, não adorarão a imagem da besta, não receberão os sinais em suas testas, não em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Essa é a visão de João. E ele continua vendo: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é a do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e estarão com o Senhor para sempre. João diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ele diz assim: sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, então Satanás será solto da prisão. Quando ele for solto da sua prisão, o que ele vai fazer? Ele vai então organizar um grande exército para guerrear contra Israel e contra os filhos de Deus. Diz assim, João continua vendo: e sairá a enganar as nações que estarão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Então ele vai juntar muita gente, vai enganar as pessoas, vai ajuntar um grande exército para batalhar contra o Senhor. Veja, continua vendo: e subirão sobre a largura da terra, cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E conclui João na sua visão sobre a destruição de Satanás. Ele diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, a igreja vai ser glorificada, porém, Satanás e as suas hostes serão lançados no lago de fogo. O terceiro tópico da nossa lição fala da destruição do homem do pecado. O reino de Satanás não é eterno. O reino de Satanás é temporal. O reino de Jesus Cristo é eterno. Após o arrebatamento da igreja, então, e aqui uma conclusão do que nós falamos no texto de Apocalipse, na visão de João, capítulo 20, versículos 1 a 10, após o arrebatamento da igreja de Deus, Deus permitirá que Satanás, que a Bíblia também chama de anticristo, Satanás, a origem, anticristo, o homem usado por Satanás, com seus 2 escolhidos, a besta e o falso profeta, Deus vai permitir que estes reinem absolutamente por 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio eles vão reinar. O homem do pecado vai dominar todas as áreas governantes e religiosas. A princípio será aceito por todos mundialmente. Agora, com o mundo em suas mãos, através da sua administração, Satanás reclamará que o homem o adore, que o homem adore ele. Os judeus vão negar esse desrespeitoso pedido, porque os judeus não adoram ninguém a não ser a Deus. Desde quando eles foram libertos do cativeiro em Babilônia, os judeus não adoram nada a não ser o Deus Todo-Poderoso. Mas o anticristo, usado por Satanás,
terminando já este período de 3 anos e meio, reclamará uma adoração a ele de todos os homens. Os judeus negarão essa adoração. O anticristo então declarará guerra contra Israel e contra todas as nações que se aliarem ao povo de Israel. Isso vai acontecer durante os últimos 3 anos e meio do governo do anticristo. Nesse tempo, então, acontecerá todas as pragas descritas no Apocalipse. Após todas essas pragas, já no final dessas pragas, então acontecerá a guerra. Acontecerá uma guerra, a guerra que o anticristo declarou no início dos 3 anos e meio, ou seja, durante as pragas, enquanto as pragas estiverem acontecendo. O anticristo estará também nesse tempo organizando as nações para acontecer essa guerra contra o povo de Israel. Nesta guerra, o povo de Israel, com as nações aliadas, eles lutarão ferozmente, lutarão de uma forma poderosa, mas eles não vão vencer esta guerra. O anticristo vai vencer essa guerra. O povo de Israel, então, vendo que está sendo derrotado, o exército de Israel, vendo a sua derrota, clamará ao Senhor. E o Senhor então aparecerá nos céus com a sua igreja gloriosa, com a sua igreja poderosa, e vencerá o anticristo com o seu exército. Nesse tempo, então, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Jesus, então, ele governará, porque Satanás será preso e então começará o governo de paz de Cristo, os 1000 anos que Jesus irá governar sobre essa terra, 1000 anos de paz. Depois do milênio, então Satanás será solto. Ele será solto e ele vai organizar um outro exército para novamente guerrear contra os filhos de Deus, contra o povo de Israel. O Senhor vai fazer que desça fogo do céu. Fogo vai descer do céu e vai devorar todos aqueles que estarão lutando contra os filhos de Deus, contra a cidade amada, contra o povo de Israel. E Satanás vai ser lançado eternamente no lago de fogo. Então este é o fim, é o destino final do homem do pecado. Satanás será destruído com o sopro da boca de Cristo, pois ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que está conosco para nos ajudar a vencer estas batalhas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E que permaneçamos então sempre em oração, sempre vigilantes e guardando a nossa salvação. Guardando aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, a salvação que nós recebemos do Senhor. Com certeza, quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja, aqueles que estiverem em vigilância, aqueles que estiverem aguardando essa vinda do Senhor, subirão. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados e nós estaremos juntos com o Senhor para todos sempre. Que esta esperança esteja sempre guardada nos nossos corações e vigiando, aguardando então a vinda do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical.